Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Bom, me chamo Fabi Correia, para quem ainda não me conhece, do Insta Fabi Essential Oils BR, tá? E hoje a gente vai ter uma classe super bacana que eu pensei assim em ter uma classe onde a gente aprende a usar o kit que a gente recebeu, né? Seja o kit Brasil Living, seja o kit Family Essentials e seja o kit Soluções Home Essentials, né? Que é nada mais nada menos que o kit Family Essentials com um difusor com os óleos que são possíveis a 15 ml, né? Então a gente vai passar um pouquinho aqui sobre como é que a gente pode usar um uso para todo mundo, qualquer pessoa, todo mundo pode usar o kit dessa forma. Desculpa, meu cachorro bateu aqui no computador. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso falar com vocês sobre uma coisa muito importante, né? Primeiro vamos passar sobre o que são os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles são soluções naturais para uma vida saudável e independente. A gente tem as abordagens modernas de mercado aqui do Ocidente, né? Que são os remédios que a gente encontra na farmácia e que normalmente eles estão focados do quê? No sintoma, não na causa raiz, né? Eles são criados muitas vezes para atenuar os sintomas. Quando a gente vai comprar um antiviral, quando a gente vai comprar um remédio para gripe na farmácia, a gente diz não é exatamente um antiviral, né? Ele tem um relaxante muscular, um analgésico se a gente tiver dor no corpo, ele tem um antitérmico se a gente tiver febre, e ele tem 2 tapinhas nas costas, vai para casa, descansa para o seu corpo se recuperar e você ficar melhor. E com isso a gente tem uma série de remédios que estão tratando os sintomas e não as causas, né? Que não estão evitando nada e que têm efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos. Enquanto que nos óleos essenciais a gente tem uma abordagem natural. Uma abordagem natural, vinda de extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. E com isso a gente vai muitas vezes na causa raiz. Aliás, o nosso objetivo é sempre na causa raiz, né? Por que você está se sentindo desse jeito? Vamos tentar melhorar isso para que você não se sinta mais assim, para que a gente não entre na crise da rinite alérgica, para que a gente não tenha dor de cabeça e assim por diante. Vamos pensar na causa raiz, para a gente gastar menos tempo e menos dinheiro com médicos e no uso de remédios que estão querendo atacar só os sintomas que a gente está sentindo. Porque os óleos essenciais funcionam, eles funcionam porque eles são naturais, eficientes e seguros. Eles são compostos naturais, aromáticos, extraídos e destilados de plantas e para benefício do nosso bem-estar. Eles têm, gente, centenas de compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis. Eles são muito versáteis. A lavanda, ela pode ser usada para uma queimadura, ela pode ser usada para dor de cabeça, ela pode ser usada na cólica, porque ela é analgésica, ela pode ser usada no machucado, porque ela é antisséptica, e ela pode também ser usada para noite de sono, porque ela tem propriedades ansiolíticas e baixo nível de cortisol, que é o hormônio criado o quê? Pelo estresse. Então, um mesmo óleo pode fazer muita coisa diferente para a gente. E por quê? Porque eles são muito concentrados, eles têm os princípios ativos muito concentrados. Para vocês terem uma ideia, 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta estão presentes em uma gotinha de óleo de peppermint. Então, eles são super concentrados e por isso que a gente consegue ter esses benefícios terapêuticos com uma gota. A gente diz que na doTERRA a gente muda a saúde e o bem-estar das pessoas gota a gota, porque a gente só precisa realmente de uma gota na maioria das vezes, ok? E os óleos da doTERRA especificamente, eles são seguros e 100% puros. E seguros, eu digo, porque a doTERRA estabeleceu um novo padrão de qualidade, que é a qualidade CPTG, que é um certificado que ela criou de pureza e grau terapêutico. Na verdade, no ramo de aromaterapia, não se tinha necessidade de nenhum padrão de qualidade, não tem isso pela legislação, né? E a doTERRA, entendendo esse gap de qualidade, ela criou o seu próprio padrão de qualidade, o seu próprio padrão
o seu próprio certificado para poder atestar a qualidade e o grau terapêutico daqueles óleos essenciais. Eles são os mais testados e os mais confiáveis pela transparência que a gente tem, ok? Os óleos da doTERRA, eles passam por 11 testes diferentes, 3 vezes ao longo da etapa de produção até ele chegar nas nossas mãos. E isso é transparente, isso está disponível, os testes de qualidade estão disponíveis. E por isso a gente pode falar em ingestão dos óleos essenciais da doTERRA sem trazer nenhum tipo de risco para a nossa saúde, ok? Isso é muito importante, que é por conta do CPTG, é por conta desse controle de qualidade. Os benefícios que os óleos essenciais podem trazer para a nossa saúde são inúmeros. Eles podem acalmar a irritação de pele, promover uma digestão saudável, apoiar o sistema imunológico, estimular a regeneração celular, combater bactérias, fungos, outras formas de infecção, porque eles são antissépticos, eles aliviam dores, equilibram disfunções emocionais, proporcionam alívio de estresse, aumento de energia, concentração mental. E por aí vai, gente. A gente tem um lema que existe um óleo para isso, né? Existe um óleo para isso porque existem muitos óleos essenciais e cada um com uma variedade imensa de aplicações terapêuticas por conta desses compostos químicos que eles são formados. Como que a gente pode usar? Às vezes a gente vai usar aromaticamente, como é um exemplo do Peppermint, que a gente pode usar para abrir as nossas vias respiratórias, assim como o Breathe, que é a nossa mescla do sistema respiratório, né? O próprio Peppermint, por conta da sua versatilidade, ele deixa a gente mais alerta, ajuda a diminuir certas tensões na cabeça, melhora o nosso humor, deixa a gente mais, né, ativo. A gente tem aí o uso tópico, que a gente pode, por exemplo, aplicar na planta dos pés, aplicar na área afetada. Aí, se eu tô com uma coceira aqui, eu vou aplicar aqui, né? Se eu tô com psoríase capilar, eu vou aplicar no meu couro cabeludo e assim por diante. Posso aplicar na planta dos pés, ao longo da coluna vertebral, para a gente prevenir alguma coisa. E um exemplo disso é o Deep Blue, que é a nossa mescla para o sistema, para a musculatura e para as articulações. O Deep Blue eu vou usar topicamente. O melhor uso do Deep Blue é topicamente, tanto que a doTERRA fez inclusive uma pomada que, se vocês ainda não têm, eu super recomendo, que é maravilhosa. E você vai aplicar como? Localmente. Tô com dor no pulso, vou aplicar localmente. Tô com a perna fadigada, vou aplicar localmente. E aí faz uma massagem para você aliviar aquele incômodo que você está sentindo. E, como eu já disse, os óleos da doTERRA podem ser ingeridos, né? Então, você pode usar por ingestão, internamente. Você pode tomar os óleos essenciais. E aí, você pode aplicar umas gotas na sua bebida, numa colherzinha de mel, numa cápsula vegana e aí por diante. E um exemplo é o On Guard. O On Guard, que é a nossa mescla para o sistema imunológico, ele é excelente e eu tomo ele todos os dias, uma gotinha por dia, tá? Se eu sinto meu sistema imunológico baixar, vocês vão ver, eu tomo mais ainda, tá bom? Porque a proposta da doTERRA é que a gente leve um estilo de vida mais saudável. A doTERRA, eu não canso de dizer, gente, a doTERRA não é uma empresa. Quem está aqui me ouvindo não entrou para a doTERRA porque alguém vendeu um óleo essencial. Entrou para a doTERRA com certeza como cliente, porque percebeu que aqui você pode ter um estilo de vida saudável, você pode ter uma forma natural de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu bem-estar. Porque o que a gente está buscando aqui, o que a gente está levando a cada pessoa que a gente conversa é a possibilidade dessa pessoa ter uma vida mais saudável, ter um mais bem-estar de uma forma natural, certo? Então, a doTERRA tem essa pirâmide aqui de bem-estar, onde a gente vê que a gente precisa de uma série de coisas, além dos óleos essenciais, a gente precisa se alimentar corretamente. E tudo bem, a gente tem o Zengest que vai suportar isso, a gente precisa se exercitar, e tudo bem, a gente tem o Deep Blue que pode suportar isso um pouco mais. A gente tem que descansar e administrar o estresse, e a gente tem aí, por exemplo, o Balance, a Lavanda, o Serenity, que vão ajudar.
A gente precisa reduzir o acúmulo tóxico no nosso corpo. E aí a gente tem os cítricos que vão ajudar muito, tangerina e limão. A gente tem que ter cuidados pessoais conscientes, como, por exemplo, com o On Guard, com o frankincense, para a gente melhorar o nosso sistema imunológico e assim por diante. E cuidados médicos proativos, quando for necessário, né? A gente tem que lembrar que a gente precisa sempre estar se observando e se respeitando, porque, como eu disse hoje, né, e até em um stories que eu fiz, a gente usa os óleos essenciais para que a gente fique melhor, para que a gente se sinta melhor, para que a gente tenha menos desconforto, mas eventualmente a gente vai ter que usar lançar a mão de algum medicamento. A gente precisa se observar e a gente não pode ser leviano com isso, ok? Mas a ideia é que com uma vida saudável, você precise menos disso. Tem muito tempo que eu não preciso de um remédio, tem muito tempo que a minha filha não precisa de um remédio. Eu acho que o último xarope que ela tomou foi em janeiro do ano passado, então tem aí mais de um ano que ela não precisa nem de um xarope. Então, assim, mas é porque ela não precisa realmente, porque o sistema imunológico dela está fortalecido, ela agora está com uma tosse, a gente está controlando com os óleos essenciais e ela não evolui, né? O importante é que não evolua, o importante é que a gente observe. E a gente vai com isso vivendo hábitos saudáveis diários, né? Um exemplo disso é usar o nosso difusor da Doterra, o difusor de ambiente, por exemplo, com o Smart Sense, que chegou agora no Brasil, né? Que vai aumentar o senso de motivação, com o limão siciliano, que se a gente coloca 1, 2 gotinhas na água, fica uma bebida refrescante e depurativa, com o olíbano, que é o frankincense, né, que a gente vai massagear as mãos depois de um longo dia de trabalho, o balance, enfim. E no nosso difusor a gente pode colocar todos eles e muito mais. Não tem nenhum óleo que você não possa usar no difusor, ok? Tudo vai depender do seu gosto, do que você está buscando, de qual aroma que você mais gosta e do objetivo que você está buscando. Então, se você quer elevar o seu humor, se você quer ficar mais bem disposto para o seu dia, busca um cítrico, busca uma mescla de cítricos, um peppermint, que isso vai te deixar ainda mais disposto, ainda mais alerta para esse momento, para esse dia que está começando. Se você vai dormir, coloca um balance, uma lavanda, um vetiver, um cedro, para que você relaxe, para que você melhore a qualidade do seu sono, e isso tudo com o seu difusor. Algumas soluções naturais que a gente encontra, né, são o Breathe para o sistema respiratório, a lavanda que eu já falei, os ingestos que eu já falei. A gente tem aqui uma infinidade de possibilidades com os óleos que vem no kit e fora dele, e a gente vai fazendo uso disso, né? Algumas coisas muito importantes de vocês pensarem na aquisição, por exemplo, é o óleo de coco fracionado. Por que o óleo de coco fracionado? Se a gente pode usar qualquer óleo de coco, Fabi? É verdade, a gente pode usar qualquer óleo de coco que seja 100% puro, qualquer óleo vegetal que seja 100% puro. Mas o óleo de coco fracionado, ele tem a vantagem dele ser mais leve, ter as moléculas menores para facilitar a penetração dos óleos essenciais na nossa pele. E ele é um veículo completamente neutro, ele foi feito para ser realmente apenas um veículo, então ele não interfere no cheiro e ele é super fino e ele, diferente do óleo de coco que a gente está acostumado, ele não endurece quando submetido a temperaturas mais baixas. Então, as suas sinergias, as suas diluições, elas vão estar sempre líquidas para você utilizar, ok? E vamos lá, né? Antes da gente falar em como usar, para que usar, eu gosto muito de frisar o uso seguro dos óleos essenciais. Por quê? Porque o uso seguro dos óleos essenciais é o que vai permitir com que a gente utilize os óleos por muito tempo e sem qualquer tipo de efeito colateral por conta desse uso, né? Quando eu diluo o óleo essencial, eu melhoro a absorção, eu evito sensibilidade e aí uma atenção muito forte, muito grande para os óleos que devem sempre ser diluídos, como orégano, cássia, tomilho, canela, pimenta e cravo, porque são óleos quentes. Então, eu vou sempre usar diluído, ok?
E aí a diluição ela vai variar com a frequência de uso e com as regiões do corpo que eu vou colocar. Então, se eu vou colocar no rosto, no couro cabeludo, eu vou fazer uma diluição maior. Se eu vou usar com criança, com bebê, com animal, com gestante, eu vou fazer uma diluição maior. Não existe uma verdade absoluta entre os aromaterapeutas, não existe. O que eu digo é que tem que existir bom senso. Então, se eu vou usar um óleo seguro como lavanda, eu eventualmente posso usar ele até puro, mesmo numa criança, porque ela queimou o dedo, por exemplo, eu vou passar ali localmente só na queimadura a lavanda pura, mas eu nunca vou pegar um óleo quente como o orégano e usar puro ele nem num adulto. Então, gente, a gente precisa ter bom senso na hora de usar os óleos essenciais, ok? Essa é uma tabela de diluição que eu gosto muito que vocês utilizem. Se vocês ainda não tiverem recebido isso no grupo de WhatsApp, vocês falem, porque é uma tabela que eu gosto muito, tá? E vocês conseguem pela internet facilmente, da Aroma Educadores. E ela diz, tá vendo? Ela é muito elucidativa. Por quê? Porque ela diz aqui, ó, por exemplo, para uso facial em bebês, o ideal é 0,5%. O que significa isso, Fabi? Significa que se eu estiver fazendo 20 ml, eu vou usar 2 gotas de óleo essencial. Ah, Fabi, mas eu tô querendo colocar 3 óleos essenciais. Então, ou você, dependendo do óleo essencial, vai levar isso aqui para 1%, ou você vai ter que fazer mais do que 20 ml, vai ter que fazer 30 ml para você poder botar uma gota de cada óleo. Então, é assim que a gente vai utilizando essa tabela e com parcimônia e com bom senso a gente vai fazendo as diluições, ok? É muito importante a gente lembrar que, como eu disse, o importante é bom senso nessa hora, ok? E vamos lá então. Sugestões de uso dos óleos dos kits Brasil e Family, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer de manhã é usar lemon em jejum, então uma gota num copo d'água em jejum, para isso já começar um detox do corpo, tá? Inalar peppermint e tangerina para despertar, então você pode colocar uma gotinha de cada, por exemplo, num difusor pessoal e carregar isso com você. Você pode colocar no seu difusor de ambientes e você ter isso para a família toda. Você pode pingar uma gotinha de cada na mão, esfregar e inalar. Então, você tem várias formas de utilizar o peppermint e a lavanda. Você pode colocar numa bolinha de algodão e colocar na saída do ar-condicionado do seu carro. Se você tem que partir cedo e vai pegar um tempão de carro até você chegar no trabalho, por exemplo. São várias formas de você utilizar os óleos essenciais de forma aromática, ok? E aí, para o sistema imunológico, eu gosto de uma gotinha de On Guard em uma colher de sobremesa de mel. Isso é o básico. Uma gota de On Guard numa colherzinha de sobremesa de mel. Mas, se você tiver em momentos de baixa imunológica, seja porque você está muito estressado, porque a vida está muito corrida, porque você não está conseguindo se alimentar direito, ou dormir direito, ou porque você é a mulher e está naquele período menstrual que é a imunidade baixa mesmo, então acrescenta uma gotinha de melaleuca, acrescenta uma gotinha de copaíba para fortalecer seu sistema respiratório, se você, como eu, é uma pessoa alérgica, se você já teve bronquite ou tem tendência à bronquite, à asma, coloca uma gotinha de copaíba que ela vai fazer bem para o seu sistema respiratório ou para o seu sistema cardiovascular, se você é uma pessoa que precisa fortalecer seu sistema cardiovascular. E se você é alérgico, tá sempre com o nariz escorrendo, tá sempre com o nariz coçando, tem sempre uma rinite alérgica, que nem eu, você coloca uma gotinha de lavanda, uma de peppermint e uma de lemon. Fabi, pode tomar isso tudo? Pode. Tá dentro do limite de uso seguro dos óleos essenciais, ok? Fabiane, tenho uma bomba que eu já postei nos meus stories e volta e meia eu posto porque me pedem, que eu pego um vidro de óleo essencial, coloco todos os óleos ali que eu quero tomar todos os dias, frankincense, On Guard, copaíba, lavanda, peppermint, lemon, coloco tudo ali para ficar um mix de óleos essenciais. E aí, são 10 óleos que eu uso, tá, gente? Mas eu só tomo 5 gotas, tá? Eu tomo 5 gotas de óleo essencial no meu dia a dia. Se eu tô na minha baixa imunológica por conta do período menstrual, eu coloco umas gotinhas a mais. Então, se a gente for contar, eu tô falando de uma de On Guard,
uma de copaíba, uma de lavanda, uma de peppermint e uma de lemon como básico, 5 gotas. E aí, quando você estiver na baixa imunológica, você coloca mais uma gotinha de melaleuca, ok? De tarde, é bom que a gente mantenha o uso do lemon, né? E a gente pode colocar aí 2 gotinhas em 1 litro de água, por exemplo, né? Se a gente está num dia estressante, eu posso colocar um olíbano no meu difusor pessoal ou fazer um roll-on e passar na nuca, passar nos pulsos, né? Para eu poder me centrar, para eu poder tentar me blindar um pouco dessas energias, dessa carga energética que tem aí nesse dia, ok? Posso colocar um lemon no difusor de ambiente para foco e concentração, porque o lemon já tem até estudos feitos em empresas japonesas e o lemon se provou como algo que ajuda você a reduzir retrabalhos e erros por conta de falta de atenção. E se você fica no computador, tem um Deep Blue com uma mesclazinha, você pode fazer uma mescla de Deep Blue com frankincense, copaíba e lavanda para você passar nos pulsos e no pescoço, dá uma massageada no pescoço, passa no pulso para você dar uma relaxadinha ao longo do dia, né? Peppermint com copaíba e lavanda para dores de cabeça, para você passar aqui, aquela coisa de, ai, tô achando que eu vou ficar com dor de cabeça, já passa aqui nas têmporas, por aqui, rodeia, vai aqui na base do crânio para tentar tirar a tensão que está te trazendo a dor de cabeça. E um outro óleo bacana é o Zengeste, porque às vezes a gente está na rua, vai almoçar, não consegue almoçar direito, ou come fritura, ou é aquela feijoada da sexta-feira, e o Zengeste após o almoço vai facilitar a digestão, para aquele almoço não pesar, para que a gente não fique com aquela letargia na parte da tarde e não fique com os nossos órgãos sobrecarregados por conta de uma refeição que foi muito pesada, ok? Já de noite, antes de dormir, eu gosto muito de massagear pés, nuca, ombros e pulsos com lavanda e frankincense. Se você tiver o Balance, melhor ainda. Se você ainda não tem o Balance, programa para comprar, porque aí você vai botar lavanda e Balance. Gente, ó, chuchu beleza, tá? Chuchu beleza. Breathe com copaíba e lavanda, por exemplo, no difusor. E se você não tiver o difusor, o que eu gosto muito de fazer, mesmo eu com o difusor, eu gosto de fazer o quê? Eu pingo primeiro uma gotinha de Breathe na mão para inalar. E aí eu fico ali pelo menos umas 10, 15 inalações, 1 minuto, 2 minutos ali respirando profundamente para abrir todas as minhas vias aéreas, tá? E depois eu faço a mesma coisa com copaíba e lavanda. Primeiro eu abro as vias aéreas com Breathe, depois copaíba e lavanda na minha mão. Copaíba ajuda a gente nesse processo, lavanda ajuda a gente a dar aquela relaxada e com isso trazer um pouco mais de qualidade de sono pra gente. Ai, Fabi, eu prefiro o Serenity, pode? Pode. Se você tem o Serenity, pode. Ai, Fabi, mas meu sono é muito leve, pensa num vetiver no difusor, porque o vetiver aprofunda o sono. Então, com isso, a gente tem o básico nos kits e por isso que esse básico está aí disponível para todo mundo, para ajudar todo mundo, e você vai complementando, faz a sua LRP e vai complementando com outros óleos que você vê que podem te trazer ainda mais bem-estar, né? Se você é uma pessoa que trabalha andando muito, fica muito em pé, né? Caminha para lá e para cá, fica com os pés cansados, fica com as pernas cansadas de ficar em pé, faz uma massagem em você mesma com Deep Blue, né? Nessa musculatura que está fadigada. Programa aí para você comprar um eucalipto, para você também incluir nesse momento, para você recuperar esses músculos, essa musculatura cansada, tá? E depois de jantar, se você faz aquela refeição porque você chegou muito, muito cansado em casa, ou se você faz aquela refeição muito tarde, e aí isso pode eventualmente pesar e também comprometer o seu sono, coloca o Zengeste também após o jantar, uma gotinha de Zengeste após o jantar, ou uma outra sugestão é dilui o seu Zengeste ou compra um Zengeste Touch e passa no seu estômago topicamente.
para que você ajude a sua digestão e com isso você não impacte o seu sono por conta de problemas digestivos, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem um risco de vermelho na tela de apresentação. Pergunta se eu sei por quê. Não faço a menor ideia por que ele apareceu, tá? O olíbano pode ser aplicado direto na nuca, no pulso, durante o dia estressante? Pode, Gisele, pode sim, mas lembra do que eu falei do uso seguro, ok? Então, não vamos usar o olíbano puro. Esse uso seguro, gente, ele é interessante porque, como eles são muito concentrados e como a gente precisa de só uma gota, a gente tem a possibilidade de fazer o nosso óleo essencial render, porque aí a gente vai diluir, vai fazer ele render, certo? E então a gente vai economizar sem perder nas propriedades terapêuticas, sem perder o efeito terapêutico dos óleos essenciais para a nossa vida. Porque a gente não precisa de mais do que uma gota. Então vamos fazer essa gota render, né? A gente precisa às vezes até de menos do que uma gota. Quando a gente dilui em 3% num rolão de 10 ml e passa na nuca, a gente está passando menos do que uma gota, muito provavelmente, né? E a gente sente os efeitos e a gente tem esse benefício mesmo assim, quando a gente faz um uso contínuo, tá? Esse uso contínuo... Aí, ó, Mila, saiu o risco vermelho, vai saber por quê. Esse uso contínuo, eu gosto de falar que é muito importante. Consistência no uso dos óleos essenciais é uma das coisas mais importantes para a gente ter os benefícios que a gente está buscando. Quanto mais a gente usa os óleos no nosso dia a dia, não é porque eu não estou doente que eu não vou usar os óleos essenciais. Muito pelo contrário, você vai manter esse uso diário. Essas são sugestões de uso diário para todo mundo, justamente para que a gente sinta menos desconfortos. Justamente porque aí a gente vai perceber, nossa, eu podia dormir melhor e não sabia. Nossa, eu podia ficar menos doente e não sabia. Nossa, o meu corpo podia funcionar melhor e eu não sabia. E a gente vai perceber isso com o uso contínuo dos óleos essenciais, ok? Eucalipto para fazer massagem com Deep Blue. Sim, exatamente, tá? Você pode fazer uma sinergia dos dois diluídos e fazer uma aplicação local na musculatura fadigada. Para uma criança com 4 anos com asma, coloco no difusor Peppermint Breath durante o dia e à noite no pezinho Pepper com lavanda? Não. Eu diria para você colocar com asma, eu diria para você focar em Breath com olíbano, tá? Porque os dois, tanto o Breath quanto o olíbano, são muito bons para essa condição asmática da criança. E depois você busca alguns outros, porque tem outros óleos que são muito bons também para asma, como por exemplo o cipreste, tá? Minha filha está com molusco contagioso, você sabe qual é o melhor óleo para passar? Sim, melaleuca, gente. A gente tem inclusive uma amiga minha, ela cuidou do filho dela de molusco contagioso, ele estava com molusco contagioso no início, e ela só conseguiu agendar dermatologista para ele um tempão depois, e aí ela foi usando melaleuca. Ela estudou e tudo e viu que melaleuca poderia ser feito. Como que ela usou? Ela pegou um cotonete e ia localmente em cima do molusco com a melaleuca, tá? Pura, nesse caso. Ela foi usando a melaleuca pura para poder matar, eliminar esse molusco contagioso, e ela só usou a melaleuca e eliminou completamente. Quando ela chegou na dermatologista, a dermatologista ficou impressionada com os resultados e ela manteve só o uso do melaleuca, não foi necessário mais nada, tá? Mas, como eu sempre digo, tem que acompanhar, tem que levar no médico, fazer um acompanhamento, mas o melaleuca se mostrou realmente muito eficiente. Óleo de amêndoa como carreador, é bom? É bom. Se for um óleo de amêndoa puro, 100% puro, porque esses óleos de amêndoa que são vendidos na farmácia nunca são puros, então olhem sempre os ingredientes para você saber se vocês estão comprando alguma coisa pura, tá? Mas sim, você pode usar como óleo carreador. Se é bom, ele é bom para muitas coisas.
Eu estou dando um curso online. Se vocês não viram isso ainda, me chamem no Instagram, que aí eu posso dar um cupom de desconto, inclusive para vocês, tá? Mas no meu curso eu falo de óleos vegetais. E o óleo de amêndoa ele vai ser muito bom para algumas coisas, sim. Você pode usar para tudo? Pode. Mas ele não é o mais fininho, então eventualmente ele pode ficar um pouco pesado para alguns usos, tá? Mostrar sugestão de óleos para período da tarde novamente. Posso. Ana Célia tá aqui, ó. Então eu sugeria, gente, ao longo do dia, tomar uma água com lemon, porque essa água no lemon, ela vai ajudar a desintoxicar o nosso corpo, a depurar nosso sangue, tá? O lemon, ele é muito rico em D-limoneno, que tem essa propriedade de detox, de depuração, tá? O olíbano no difusor pessoal, como eu disse, o nuca e pulsos, o lemon no difusor de ambiente para foco e concentração. Micose de unha, melaleuca pode ser usado puro direto na unha? Pode, Gisele, pode sim. Usando com cautela, eu gosto muito do cotonete nessas horas, porque aí você consegue botar bem localizado, tá? Bacana, pessoal? Era o que eu queria conversar com vocês hoje para dar uma visão de como vocês podem, porque, gente, esses óleos são muito preciosos. Eles não podem ficar guardados no armário. Não deixem os óleos de vocês parados no armário. Vocês podem muito. Isso são só algumas sugestões para vocês colocarem em prática logo, independente do momento pelo qual vocês estejam passando. Mas os óleos, eles são muito bons para dor de ouvido, para dor de garganta, para tosse, para um nariz escorrendo, para quando a gente está muito estressado, muito ansioso, precisando de vitalidade. Tudo isso vocês podem encontrar nesse kit de 10 óleos essenciais que vocês compraram. E aí a gente vai complementando com uma coisa ou outra. Quem tem câncer de mama e ovário pode usar copaíba? Pode, pode. Copaíba não é um óleo essencial considerado fito-hormônio, então ele pode sim ser utilizado por quem tem câncer de mama e ovário, tá? Então, não deixem ele parado e busquem informação, estudem. Hoje em dia tem muita coisa bacana por aí, tem bons livros sobre aromaterapia, tem cursos. Então, assim, não percam a oportunidade de serem mais donos, né, da sua saúde, do seu bem-estar. A gente está muito acostumado a se automedicar na farmácia e levar um monte de química e um monte de tóxicos para casa, para dentro da nossa casa, para a gente, para o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossa mãe. A gente precisa começar a ter o mesmo impulso abrindo a caixinha de óleos essenciais e pesquisando o que pode ser bom para aquele momento que eu estou passando, né? Mas só de vocês fazerem essa rotina que eu estou sugerindo aqui, com certeza vocês já vão sentir melhoras no funcionamento do próprio corpo. Para zumbido e problemas de audição em geral, não sei dizer, Gisele, não sei dizer. Realmente eu não tenho isso na minha cabeça, a gente teria que pesquisar juntos. Eu posso até tentar ver se eu tenho alguma coisa aqui. Óleo bom para tosse alérgica. Óleo bom para tosse alérgica vai entrar nessa questão aqui do alérgico aqui que eu falei. Esse triozinho lavanda, peppermint e lemon, ele é poderoso, é um poderoso antialérgico. Então você pode fazer uma mistura com lavanda, peppermint e lemon. Se você quiser, pode colocar copaíba, pode colocar olíbano, junta tudo e passa. E passa. Você pode passar isso uma vez por dia, pode passar um breath com olíbano uma vez por dia também, ir revezando, tá? Mas lavanda, peppermint e lemon é o antialérgico clássico, tá? Eu vou ver aqui alguma coisa enquanto vocês perguntam. Gripe forte e febre. Alguma sugestão do kit básico? Sim, gripe forte. Esses óleos aqui que eu falei para o sistema imunológico, e aí você vai utilizar eles diluídos a cada 2, 3 horas. Você pode passar, por exemplo, ou ao longo da coluna, ou você pode tomar uma dose maior disso aqui, se você for adulto, por exemplo.
Febre, eu gosto muito de peppermint com lavanda ao longo da coluna e na sola dos pés. E aí você pode fazer aí a 5, 10%, já que você vai fazer uma intervenção para uma situação mais crítica, que é a febre. E você vai usando aí também a cada 2 horas e observa, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para audição. Gente, esse livro aqui, ó, maravilhoso, tá? Quem ainda não tem, Modern Essentials, busca ter, tá? Laranja-lima. Bom, laranja-lima não é dos kits, né? Ele pode ser ingerido sim. Ele é o óleo da abundância. Ele é muito bom para ser usado de manhã também. Ele é um óleo que eleva muito o nosso humor. E ele é muito recomendado, inclusive, para sair de quadros de depressão. Ele é muito indicado para idosos, sabe? Essa depressão melancólica, que a pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem muita energia, tá? Ou não tem muita energia, que eu digo assim, não tem vontade de se divertir, não tá mais a fim de se divertir. Óleo de laranja-lima é muito bom para isso. Deixa eu ver aqui, tô tentando chegar aqui na questão de audição. Fabi, só para dizer que o que falou nos stories hoje é certo, mesmo com os olhos acontecem coisas, mas a forma que acontece é diferente. Hoje tinha retorno na pediatra e o pequeno tá ótimo, apesar da tosse alérgica. 0 remédios e só óleos. É isso aí. Esse é o objetivo. É que a gente consiga contornar as situações sempre que possível só com os óleos essenciais. Porque é possível, eu vejo isso na minha pele, então por que não, né? Deixa eu ver aqui. Ouvidos. A audição me mandou para ouvidos. Tô procurando aqui enquanto a gente está conversando, tá? Para a gente poder falar sobre a questão dos ouvidos. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou chegando lá. Dor de ouvido. Zumbido. Vamos ver. Ele fala de helichrysum, botar uma gotinha de helichrysum num pedaço de algodão e colocar e segurar aqui sobre o canal auditivo, não dentro, sobre o canal auditivo por 30 minutos, tá? É o que ele fala. Fala do zimbro, que é o juniper berry, e do helichrysum. Uma gota num pedaço de algodão e colocar sobre o canal auditivo por 30 minutos. Gengivite, alguma receita dos óleos que vem no kit? Eu sugiro você usar o On Guard, fazer um enxaguante bucal com On Guard, melaleuca, tá? Diariamente. E talvez ajude, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. O nome do livro já está respondido, Modern Essentials. Tem pessoas que não querem tomar o limão para pedra nos rins porque pensa que cria acidez no estômago. Não cria acidez no estômago. O óleo é cítrico, mas não é ácido. São coisas diferentes. Muito pelo contrário, ele alcaliniza, tá bom? O uso do orégano. O orégano, ele é muito bom para bolhas. Então, sabe, bolha de sapato, tem algumas síndromes bolhosas que você pode utilizar o orégano. E o orégano é um excepcional antibiótico. Mas atenção, ele deve ser diluído muito e ele não pode ser usado por mais de 10 dias, assim como um antibiótico. Então, se você tem um quadro de que a pessoa sempre toma um antibiótico ou a criança está começando a ficar com uma secreção colorida, então você introduz o orégano para você tentar controlar aquela situação, estancar aquela situação de forma natural, mas, como eu digo, sempre observando. Eu gosto muito de usar ele para dor de garganta, porque dor de garganta fez assim, tem infecção bacteriana. Então, eu uso muito melaleuca com orégano para dor de garganta e dor de ouvido, tá? Ultimamente, eu não tenho nem precisado usar, mas quem acompanha os meus stories viu que segunda-feira eu estava péssima, minha voz estava horrorosa. Então, segunda-feira ontem, né?
Tanto que eu ia gravar alguns vídeos ontem que eu não gravei, porque eu não estava conseguindo falar direito, e eu passei o dia inteiro aplicando melaleuca com orégano diluído na minha garganta, e minha voz voltou completamente. Fabi tem usado Lemon em água diariamente, parece que fiz drenagem linfática, a sensação de peso e inchaço no corpo diminuiu bastante. É isso aí. É o que eu ouço muitas vezes, porque ele é diurético. Então, se você está retendo líquido, ele vai te ajudar a liberar esses líquidos do teu corpo, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no kit a gente não tem os melhores óleos, tá, Evelyn? Depois dá uma pesquisadinha, vetiver, cedro, lemongrass são óleos indicados para isso, tá bom? Bacana, pessoal. Esse é, como eu disse, é um uso é um início, né? Para vocês buscarem, começarem já a introduzir os óleos essenciais na família inteira, porque isso pode ser feito para a família inteira. Lembrando que criança não pode ingerir, então tudo que eu falei que é ingestão para criança vai ser uso tópico ou aromático. Então, na minha filha, eu faço uma mistureba de óleos essenciais e passo ao longo da coluna vertebral dela todos os dias de noite para o sistema imunológico, né? Tá? E, enfim, eu super recomendo que vocês estudem mais, busquem mais e vocês vão ficar impressionados com tudo que vocês podem com os óleos essenciais. Para psoríase, depende da psoríase, tá? Na mão, eu ouço falar muito bem justamente de olíbano, copaíba, lavanda e melaleuca localmente e copaíba internamente, tá? Para crianças de 4 anos, o orégano e melaleuca para dor de garganta, sim, a minha filha tem 4 anos, até antes disso eu já usava com ela. Como usar? Vai diluir aí nos 5% para você usar quando ela tiver desconforto, você vai passar assim, ó, tá? Por fora, na garganta mesmo. E quando a gente tem alguma coisa como essa, que a gente quer estancar, a gente vai usar aí a cada 2 horas, a cada 3 horas, o máximo que a gente conseguir, tá? Se a minha filha tá com tosse, eu mando os olhos pro colégio, peço para eles passarem no meio do dia, porque ela fica lá o dia inteiro, 2 vezes se for possível, e isso faz muito bem a ela. O olíbano pode ser ingerido? Pode. Para quê? O olíbano, ele ajuda o funcionamento, o bem-estar geral, tá? Do nosso corpo. Você pode botar ele sublingual. Ele tem propriedades que ele ajuda a nutrir as nossas células cerebrais e com isso os nossos neurônios, eles têm longevidade e funcionam, os nossos sistemas todos funcionam melhor, tá? Não é à toa que ele é dito como o rei dos olhos e que era uma resina tão valiosa que foi dada como presente pelos reis magos para Jesus quando ele nasceu. Psoríase no cabelo, no couro cabeludo, eu fiz para minha sogra e deu muito certo. E eu coloquei para ela no nosso shampoo. Eu peguei o nosso shampoo e coloquei no nosso shampoo melaleuca, lavanda e peppermint. E para ela foi suficiente, tá bom? No shampoo eu fiz uma diluição a 1%. E como ele já tem limão, eu não coloquei limão, coloquei lavanda, peppermint e melaleuca. Tá bom? No braço da pessoa eu usaria o mesmo que da mão, tá? Fabi, Henrique na sala de espera. Aqui ficam meus olhos. Minha mãe usa para cuidar de mim, ensina para as pessoas. Silêncio na sala de espera. A Nina é desse tipo também, tá? Para queda de cabelo, Ana, no kit não temos. Busca saber sobre o alecrim se você não tiver pressão alta, tá? Bacana, pessoal. Isso aqui é assim, a gente pode ficar aqui até amanhã conversando, porque realmente são muitas as possibilidades, mas eu queria realmente passar para vocês pelo menos o básico. E agora, utilizem muito dos grupos, busquem ajuda, busquem conhecimento, comprem esse livro se vocês puderem.
E, gente, é um mundo. Eu comecei a usar há 4 anos atrás, aprendo todos os dias. E há 4 anos atrás era muito mais difícil e eu consegui muita informação. Então é só a gente buscar, porque hoje tem muita coisa bacana disponível por aí. A gente tem esses grupos de WhatsApp que ajudam bastante. A gente tem muita troca de experiências, de conhecimento por ali, tá? E eu espero que vocês tenham muito sucesso aí no uso dos óleos e em aumentar a saúde e o bem-estar de vocês e da família toda, tá bom? Muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos. E terça-feira que vem, estamos juntos de novo. Tô gravando e vou disponibilizar, tá? Beijo.